Você acha que pra você fazer sucesso, vocês, em Hollywood, sucesso assim, asteroico mesmo, como eles fazem, Tem que bater o cartão. você tem que bater o cartão, Tem que bater. Daniel? Total. Tu acha que você tem que... Tem que bater. Total. De várias formas diferentes. Tem até o ritual da humilhação, né? Que você tem que... Se vestir de mulher... ou se expor. Inclusive, você pode ver, tem muitas figuras nacionais que foram pra lá tiveram que fazer dessa forma. Vocês sabem essa teoria de que os homens... especificamente... Dave Chappelle entrou nessa Dave história. Chappelle, ele flertou com essa parada, que existe uma teoria... Flertou não, ele teve que fugir dos Estados Unidos por causa disso, pô. Você acha que foi por causa Ele disso? falou, agora? Ele falou, Ele nunca disse por que na Oprah, a Oprah falou assim, você recusou 40 milhões? Sim. Aí ela falou, eu não recusei 40 milhões, eu recusei o que veio junto com os 40 milhões. Ah, tá. Aí ela falou, mas o que foi? Aí ele deu o exemplo daquele Martin Lawrence. Então, vamos contextualizar pra galera. Existe uma teoria da conspiração de que os homens negros, por conta de toda a história racial dos Estados Unidos, não sei o quê, pra que eles entrem no clubinho, vai me ajudando aqui a construir, no clubinho de Hollywood, eles teriam que passar por uma, abre aspas, humilhação, segundo a teoria coloca, de se vestir de mulher pra fazer uma graça. Isso. E que uma vez que você faz isso, beleza, agora você faz parte do clubinho, né? Sim. Só que assim, quando você vai medir, tem um monte de homem branco também que se veste Faz de também. mulher. E muita gente, eu falei Robin daqui, Williams de outros fez. lugares que indo pra lá tem que bater esse cartão. Mas O Dave Chappelle, ele falou que levaram ele pro camarim, que acho que é tipo um trailer, e no trailer tinha os vestidos. Aí ele falou, o que é isso? Falou, você vai ter que usar. Eu falei, não vou. Aí começou a encrenca. Aí o negócio do contrato dele de 40 milhões ou 50 milhões também, ele disse que isso era uma parte. É uma parte. Uma parte do que precisava ser feito. E aí ele começa a falar do Martin Lawrence, né? Que é aquele cara que fez o Bad Boy junto com o Will Smith, pra quem não se lembra. Sim. Ele fala, cara... Vovozona, Vovozona, comédia. Clássico. Foto do cara aí. Então, ele fala, Martin Lawrence, numa determinada entrevista, eu não sei se é no Actors Studio ou se é essa pra Oprah, mas ele repetiu várias vezes a mesma história. Ele falou assim, olha, Martin Lawrence é um dos caras mais fortes e saudáveis e engajado, determinado que eu conheço. Pra ele chegar ao ponto de estar no meio da rua com uma arma falando, eles estão querendo me matar e ter um infarto, é porque fizeram alguma coisa muito pesada com ele. Ele deu o piripaque e foi parar numa instituição psiquiátrica. Então, não sei se vale fazer um previously pra quem não conhece tanto essa história do Dave Chappelle. Dave Chappelle é um dos maiores Não, que eu comediantes. acho legal que sempre que eu falo Dave Chappelle, o cara bota chapéu como se fosse chapéu, né? Cara, quem é esse Dave Chappelle, né? É Chappelle com dois vai lá, P's e dois comediante, L's. né? Pô, alto Antes do nível. chapéu aí o amigo que a gente tá Qual falando. foi o filme Martin Lawrence. O filme aquele que E ele agora o Dave apareceu Chappelle. magrinho lá com o Tira da Pesada, esqueci. Con Air, o Dave Chappelle está. Con Air. É o cara que taca fogo no pajé lá. O Con Air. Aí ele fala, ele pegou fogo, ele é um pajé. E ele era um palito, né? Só tinha dente, Magrelão. né? Então, o Dave Chappelle é um comediante, acho que é de Washington, né, originalmente. Ou pelo menos é lá que ele faz muito sucesso. E o cara nos anos 90, é o meu favorito, ele assim. Nos anos Ele é 90 incrível. ele dominou, né? Dominou, eu bombou tenho muito. os DVDs que eu pirateava. Era um tal. programa na... Qual Comedy canal? Central, Comedy talvez. Central, isso. Eu acho que o contrato era ele ter o programa só dele. Então, aí ele criou o Chappelle Show. Foi chamando muita atenção o Chappelle Show. Que muita gente hoje diz que o Key and Peele, que é outro programa mega famoso também, É calcado totalmente. é né? muito chupado do que o Dave Chappelle. Então, o Dave Chappelle fez um programa de comédia que foi muito, muito inovador nos anos 90, com aquele humor dele, o caramba e tal. E aí o Chappelle, ele foi ficando famoso, e aí o programa dele ficou tão famoso que os caras queriam renovar Sim. a próxima temporada e Um valor ofereceram absurdo, né? 40, 50 milhões, Isso. uma quantia que, cara, só tipo Ed Murphy, só esses caras Sim, fodões, Jim Carrey. E aí, contra todas as expectativas, ele falou, não obrigado, pegou um avião, foi pra África Sim, do Sul. se escondeu. e sumiu. Sumiu. E aí ninguém entendeu. Aí várias... Recusou os 50 milhões. Recusou. Várias teorias da conspiração passou aí, sei lá, 15 anos, 20. E aí ele retornou forte. Bombadão. Ele voltou fortão e começou a fazer esses especiais da Netflix, onde ele começou a dar E por um dicas valor astronômico também. também. Acho que foi 50 milhões. né? Por aí. Não incidiu a inflação, não. Ele podia ter cobrado a inflação, né, mas... Mas aí nos especiais dele, ele foi contando sem contar o motivo
dele ter largado essa ideia Sim. dos 50 milhões. Mas nunca foi exatamente claro, né? Essa eu aí é acho uma ele coisa- fala a questão do vestido, ele fala a questão da pressão psicológica, mas ele dá a entender que tem algo de ocultismo na parada também. Tá. Como se fosse um E pacto. a questão também das crianças, Sim. daquele ringue de... Não sei se que pode era? falar se a live cai, tipo, maldade com criança. Tá. É. Ele fala sobre isso? Não fala, mas Dá a Faz entender. piada, né? faz piada o com, problema é que É. brincando disse todas as coisas, né? Como o Freud Isso. falava. Alguma coisa Ela insinua, né? obscura e horrorosa É. ele teria descoberto. E ele recusou, né? E ele Porque falou, ninguém "Não vai quero recusar fazer-" 50 milhões se Pô, não tá tivesse louco, um bom cara, motivo, né? exatamente, né? O Jim Carrey já falou, já deu várias pitadinhas. Sim, também. Jim Carrey. É que ele entra no Jimmy Kimmel, já viram isso? Não. Tem um programa do Jimmy Zoando, falando sério, né? tem um programa do Jimmy Kimmel, porque assim, o Jim Carrey também, ele, sucesso, estrondoso, aquela coisa, e aí ele deu uma sumidinha. Aham. Ele fez um filme onde ele interpreta o Andy Kaufman, que era um Isso. comediante Sim. birutaço, É, experimental, fora da caixinha, fora da total. caixinha e tal. Aquilo ali acho que mexeu um pouquinho com Mexeu, ele, e ele diz que ele teve muita depressão, escambau. Eu sei que ele voltou começando a falar de Teve a morte da Illuminati. namorada também, não teve? A mulher dele morreu, teve uma época que ele começou a falar de vacina, Começou teoria a da pintar uns conspiração. quadros. Isso, aí ficou obcecadaço pelo Trump, só pintava o Trump. É, E não sei estranho, o quê. Ficou uma coisa muito obsessiva, compulsiva. E aí ele começou a falar essa parada existencialista, de que nós não estamos aqui, o caramba. Aí um dia ele foi no Jimmy Kimmel promover, sei lá, um Sonic desse aí. E ele começou a fazer um símbolo dos Illuminati, assim. Aí botou a língua... Ah lá. ali, ó, isso. Mano, Aí a galera falou, ele tá zoando. É zoação, é. Mas ele fala na cara, meio Andy Kaufman, ele tipo assim... É. Eu sei, Jimmy, que você faz parte dessa parada. Todo mundo sabe e tal. Aí a galera ri, Uhum. mas a gente que é birutão também ficou tipo... falei, eu acho que ele tá... ele joga, segura, Isso. todo mundo ri, mas ele mantém, né? Sim. Foi igual a história daquele músico lá acho que é do One Direction, que faleceu lá na Argentina, é o One Direction. Que ele tinha ido a um programa na Inglaterra e tava... Quem? Quem é? Ó, a atriz? Cara, esqueci o nome da Salma mulher. Hayek. Salma Hayek. tá. Ela é baixinha? Ela é. Baixinha, né? Ah, é? Sim. E é casada com um cara cascudão da indústria. Ó, teve até uma encrenquinha dela com a Nicole Kidman no evento que eles fizeram em Verdade, Paris agora. verdade. Lembra? Que a Verdade. Nicole Kidman falando, não toque em mim, não toque em mim. Ih, eu não fiquei sabendo essa É treta. porque o evento tava sendo promovido por ela. A Salma Hayek, o marido da negócio da empresa lá. Tá. Tava esse cara do One Direction e a Salma Hayek. E aí o cantor começou a falar, não, porque eu fui numa festa do P. Diddy. Aí lá na festa tava Leonardo DiCaprio, tava não sei quem. Os caras, peraí, o apresentador, você já falou muito nome já. Não é? Chega. Tá bom. E na hora que ele começou a falar, o apresentador e a Salma Hayek chegaram pro lado e cruzaram as mãos de um jeito que é muito estranho, que eles passam 2 dedos assim, ó. Mostra mais alto. aí Fizeram pro um pessoal ver. Naruto Dá ali. pra ver aí? Peraí, aqui. Cadê? Fizeram um negócio assim. Tem o atual primeiro-ministro do Reino Unido tem ele fazendo esse código. Eles fizeram e saíram de perto. Tipo, Nossa. deu a entender que assim, ó, isso aí é ele, não somos nós. E aí, depois de alguns meses, o cara tá no quarto do hotel, paz e amor, tudo bem. Aí dizem que ele pediu uns produtos lá pra um funcionário, o funcionário levou. Produto do de nada, drugs. Produto de diversão, divertimento. Aí passa o cara voando pela janela. E a namorada, tava tudo ótimo. O cara se jogou. Nossa, Salma Hayek aí, lindíssima, né? É. Pra quem assistiu Um Drink no Um Inferno. Drink no Ô, Tuti, eu não sei se verdade. você vai conseguir Qual que achar era o nome dela, um hein? print dessa entrevista. Não sei o que. Acha o nome do cara do One Direction, bota a Salma Hayek, você vai ver certinho os dois, o apresentador e ela. Ah, é? Na mesma hora cruzaram a mão, saíram de perto. Então, assim, esse mundo todo como no filme Under the Silver Lake, não sei se vocês assistiram. Sei, Fantástico. Mostra que a elite tem uma comunicação simbólica entre eles que às vezes um gato, um cara de gaiato percebe e entra na furada, né? Sim. Mas é assim, tem uma série de sinais e toques e comunicações ali que a gente às vezes não percebe, né? E nessa o Jim Carrey às vezes solta umazinha, o Dave Chappelle, mas eu acho que a gente já comentou isso em outros podcasts, pra não ficar muito repetitivo, mas talvez um dos caras de Hollywood, que a gente falar de música, vários caras falaram, não, fiz pacto mesmo e tal, padrão, Assumiram. né? Sim. Mas em Hollywood, eu acho que o Mel Gibson foi um dos caras que falou mais
na lata. Ele assim. falou na lata. Na lata. Exatamente. Na lata. Ele é o cara... Não excluindo as birutices que ele falou quando ele tava doidão. Sim, sim. Mas aquela história. Até o Biruta fala umas paradas... Até um relógio quebrado marca o horário certo 2 vezes por e dia. ele né? expôs muita doideira interna e o cara, de fato, foi excluído não só pelas besteiras que ele falou, Sim. né? Tem uma coisa estranha ali. Mas os vídeos mais estranhos dele, na minha opinião, são os mais antigos. Olha lá, Uhum. olha lá, ó. Olha lá, mão. Essa é a hora que ele fez, mas a Salma Hayek fez também. Ela fez fez em seguida, né? Fez também. Cara. Tá. Então, assim, na hora que ele fala P. Diddy, Aham. ela tava rindo, ela trava o rosto, fica séria e sai de perto e bota a mãozinha. E faz um fechamento Ela chegou ali. a fazer também. É porque esse frame Tá. só pegou ele. Do Mel Gibson. Do Mel Gibson. Então, Mel Gibson, ele deu uma pirada também. Não, mas antes, na época que ele tava legal ainda. Ele já falava São um entrevistas negócio de- antigas. Ele criança. é sobre o Christopher Walken. É. Ele, é um cara que é um produtor de Hollywood entrevistando ele, mas o produtor não aparece. E o cara fala assim, poxa, a primeira coisa que eu fiz aqui em Hollywood foi com o Christopher Walken, eu chamei ele, e aí quando ele chegou eu falei assim, você leu o roteiro? E aí ele me respondeu o seguinte, eu tô bonito? Aí ele falou, tá. Aí ele falou, ainda bem, que se você não me achar bonito, chama o Robert De Niro, xingou o cara, levantou e saiu. Aí ele falou, cara, eu achei muito estranho aquilo. Aí ele falou, meu irmão, o Mel Gibson falou, se eu te contar minha experiência com o Christopher Walken, porque assim, eu tava em Nova York, aí ele falou que veio me encontrar e falou, vou voar pra ir. Aí ele falou, ele não precisa nem de avião, né? Ele vem voando mesmo. Aí ele mesmo. Ele fala isso. Ele fala, cara, I fly. lembra aqueles filmes antigos do Drácula que eles não andavam, eles vinham deslizando? Ele falou, cara, eu tava sentado, ele veio deslizando de lado. E aí, ele diz que ele já sentiu uma parada estranha. Ele falou, pô, estranho. Ele disse que tava com o Mel Gibson e a irmã. Lembrando que o Mel Gibson é um cara que vem de fora porque ele é australiano, né? Exatamente. Então ele, além de não ser nascido e criado em Los Angeles, ele é estrangeiro, né? É. Então ele falou que chegou lá e era pra um projeto ali com o Christopher Walken. E aí ele falou que tinha acabado de ler um livro sobre a Idade Média e ele puxou esse assunto. Só que aí o Christopher Walken começou a falar sobre métodos de tortura na Idade Média. Uhum. E ele falou que a conversa foi ficando pesadaça. E a irmã dele levantou e saiu, foi embora. Ela falou, não, vou sair fora, saiu fora. Tá pesado. E aí ele falou que o cara ficava olhando pra ele de um jeito assim, muito sinistro. E ele foi desviar o olhar, falou, pô, não tô conseguindo mais olhar pra esse cara. Ele olhou, tinha um letreiro no topo de um prédio, 666. Que isso, tá maluco. Aí ele falou que naquele maluco. momento ele concluiu que o Christopher Walken era o anticristo. Olha a conclusão. E, portanto, Aí ele disse, naquele momento eu já tinha decidido não fazer o projeto com ele. Sim. Se Então, é assim, um cara esquisito. isso é uma coisa, né? Walken. Aí, nessa mesma entrevista, ele fala, ó, Los Angeles é um lugar muito perigoso, dá pra se perder muito fácil. Se você não tiver uma cabeça boa, você se perde. Veja o que aconteceu com várias celebridades. Então ele fala, tem que saber jogar o jogo. Se você souber jogar o jogo, você consegue durar mais tempo, né? Esse envolvimento dele com essa produtora aí que fez o Som da Liberdade... Sim, deu uma zebra também. Deu uma mega zebra, e eu lembro dele falando que no próximo eles estavam montando um documentário que ia dar ruim em Hollywood, porque eles iam mostrar como é que o negócio funciona, essa questão de maldade com crianças, esses cultos, que, enfim, aí tô evitando as palavras-chave, não sei se o YouTube encrenca, mas que haveria... Aí entra nessa teoria pesadaça, que cada vez a gente começa... O Epstein, que aconteceu da lista do Epstein, né? Exato. Do Jeffrey Epstein, quer dizer... Tem tanta fumaça envolvendo Hollywood e maldade com criança, né? Cara, não é possível que não é possível que não tenha um fundo de verdade. Um negócio. É porque acaba que vem a galera birutaça, tipo Alex Jones. Que fala do como é, Chrome lá, Adenocromo. Adenocromo. O problema é que eu até falar pra nada. Isso, o Alex Adenocromes. Isso, Somebody Chrome. Somebody Chromes. O Alex Jones também é um birutaça, mas é aquilo, meu irmão. O Alex Jones, de 10 coisas que ele fala, 4 são muito certas. E ele acerta com uma antecedência de 2 décadas, né? Pô, o cara previu o Bin Laden derrubando literalmente. É mesmo? Tem o Jeffrey Epstein, ele já falava. Ele falou de um atentado com as Torres Gêmeas. Que o Bin Laden ia atacar avião nas Torres Gêmeas. Pode atacar aí. Ele telegrafou essa parada. Tem um cara que é o Freeman,
que é o codinome dele, que Half-Life. dizem que ele e o Alex Jones e o Freeman previram. O Freeman falou até que ia ser dia 11 de setembro. O cara falou a data. Por causa de um cálculo cabalístico que ele fez. Acertada. É. Ele falava já do Jeffrey Epstein. Ele previu O Bohemian Grove. Sim. Previu e filmou, né? Filmou. Foi Filmou. o cara que ele falou durante anos que tinha esse local onde os grandes líderes dos Sim, Estados se Unidos, do encontram em mundo, São se Francisco, na encontravam, Califórnia. faziam rituais. Clube de alto nível. E aí todo mundo falava que ele era um biruta. Aí ele foi lá e filmou. O ritual, né, da parada, em frente ao coruja de pedra. Coruja É. e tal. Mano. Ele tinha falado que o Mel Gibson tava bêbado quando bateu lá na mulher. Eu falei que ele tava possuído pelo alter ego dele. Ah, explica isso aí. Porque essa história tá numa entrevista que ele deu pra BBC, muitos anos atrás, deve ter uns 8 anos, mais ou menos, que ele tá de terninho, todo arrumadinho, aí o cara começa a falar do início da carreira dele, aí do nada ele começa assim, não, sabe quando você é muito jovem e aí te oferecem um negócio e você fala, será que é melhor fazer ou não fazer isso? Mas aí, sabe, você é jovem, você quer fazer sucesso e você fala, não, vou fazer, Tá. e faz? Então, eu fiz. Tá dando a entender uma iniciação em hollywoodiano. Sim. Aí ele fala, e foi aí que surgiu o Bjorn. O Bjorn é o meu alter ego, que é um viking que tem um machado e arranca a cabeça de todo mundo. Aí na hora que ele falou isso, eu falei, então ele deve ter mandado que quem espancou a mulher não foi ele, foi o Bjorn, né? Aí ele falou que ficou esse conflito meio dianético, cientológico na cabeça dele, entre o Bjorn e ele. E aí ele falou, só que eu matei o Bjorn. Então hoje ele tá enterrado, só que às vezes ele bota a mãozinha pra fora, e quando ele bota a mãozinha eu já arranco o braço dele. Na hora que ele falou isso, eu falei, peraí, Mel Gibson fez um filme chamado The Beaver, o Castor, Sim. em Não tem que... muito tempo, assim. Você lembra desse filme? Aham. Que ele é demitido, a mulher manda ele pra fora de casa, aí ele começa a fazer um castorzinho lá com a mão. Puppet. Só que aí ele entra numa neura que ele não consegue mais se desvencilhar daquilo. Ele começa a fazer sucesso e tal. E o que é interessante é isso. Quando ele adquire esse alter ego do Castor, ele volta a fazer sucesso, entendeu? Será que tem um recado? Não sei. Mas o que é curioso é que... Eu vou dar o spoiler que o filme é antigo, tá? Vocês me perdoem. Ele não consegue se desvencilhar. A mulher fala, pô, larga essa parada. Ele falou, não consigo. E ela acha que é brincadeira, mas não, ele tava preso... O Castor. Ele tava preso aquilo. Então, pra ele se libertar, ele no final do filme, eu avisei que ia dar o spoiler, ele arranca o braço. Mano. É a única maneira de se libertar da parada. Eu falei, pô, foi a mesma coisa que ele disse que fez com o Bjorn, que é o alter ego dele. Cortou a cabeça Porque do esse Bjorn. Castor vira um alter ego dele. Sim. Falei, meu irmão, acho que ele tá dando umas pistas de algo aí. Aí você vê as celebridades que têm transtorno dissociativo de personalidade, né? A Beyoncé tem a Sasha Fierce, né? A Lady Gaga tem vários. Uma é um homem, que é o John Calderone, que é tipo Elvis Presley, assim. A Britney Spears tinha 4 personalidades alternativas. Uma era Queen Bee, que é a abelha rainha. Então você fala, cara, será que é coincidência isso ou tem algo? O cara, um efeito colateral um desse... efeito, o cara faz a parada da e dá uma iniciação. panezinha. Pô, faz sentido, hein? Dá uma panezinha Faz no sentido, sistema. hein? Pô, O cérebro não faz sustenta sentido. o bagulho. É, Vai, sabe qual é o tipo de próprio, a gente iniciação, falou de se é Will Smith, psicológico. mas o Kanye West, pô, o Kanye West teve essa história também. E ele Kanye- é bem biruta também, né? Então, o Kanye West, ele começou a falar essas paradas. Começou a soltar. Aí, falou que ia virar cristão, não sei o quê. O que aconteceu? A mãe dele morreu misteriosamente. Ele falou que eliminaram a mãe. Ele fala isso na entrevista. E aí ele tava treinando na casa do personal trainer dele. O personal falou que ele deu uma alteração lá, começou a ficar doido. Aí eles chamaram o médico e internaram ele. Ele ficou internado um tempão, voltou meio grog. Meio tranquilo. Aí recente, agora, ano passado, ele apareceu nos TMZ, desses canais assim, mais de celebridade. Ele falou, olha a mensagem aqui, aquele meu personal, o Pasternak, é o nome do cara, me mandou. Falou assim, ó, para de falar de mim, fica quietinho, senão eu vou botar você lá no hospício de novo e você vai ficar na Zumbilândia pra sempre. E esquece tuas filhas. Caralho. Aí ele falou, e acabei de descobrir que esse cara é da inteligência canadense. O cara trabalhava com experimento psicológico, porque ele é nutricionista e personal trainer. Ele fazia parte de uma pesquisa da Universidade de Toronto, junto com o sistema de inteligência canadense,
pesquisando substâncias pra alterar o comportamento das pessoas e controlar a mente das pessoas. O cara tava plantado, então, na casa do Kanye West. Não, ele é o personal de todas as celebridades. Ah, tá. Ele falou, o cara tá disfarçado de personal e tá manipulando todo mundo. Na verdade, ele é Meu Deus. Aí ele pergunta, como é que um personal trainer vai me mandar pro hospício? Ele tem poder pra isso? Aparentemente Ele tem. mandou essa. Bota glúten Tem entrevista pra no TMZ. caramba Isso. na sua Ele tá sopa. num carro, ele tá no carro assim, o carro para e ele começa a mandar essas paradas. Cara, Ele fala da mãe, ele fala, minha mãe. Eu vou ver. Minha mãe, você já viu como é que é? Vou procurar. A mãe dele foi botar um botox aí voltou, morreu. Porra. Ele falou, mataram minha mãe, pá. E no estado atual da mídia, da legacy media, né? Sim. Como eles chamam, os caras, eles crise, né? montam a realidade que a galera Também. quiser. Então, assim, se os caras quiserem destruir a reputação do cara, eles... E já que o tema é o lado oculto de Hollywood, ele fala que aqui em Los Angeles as pessoas somem, né? Você já reparou? Estranho isso? Minha mãe, por exemplo. Ele fala, você já viu a história do pai do Michael Jordan? O pai do Michael Jordan morreu de um jeito meio estranho também. Morreu Eu não pesquisei isso, mas ele começa a citar várias pessoas que tiveram mortes estranhas, né? E a mãe dele não era uma senhorinha dona de casa, não. A mãe dele era professora de comunicação da Universidade de Chicago, cara. Uma intelectual de altíssimo nível, não é uma mulher boba, não. E ela meio que administrava a carreira dele. Então, eliminando ela, os caras conseguiram... teoricamente, controlar o cara com mais facilidade, né? E é muito doido isso, porque não é a primeira vez que algum caso de Hollywood é envolvido com... não com sociedades de ocultistas, né? Mas com serviços de inteligência militares e CIA. Você vê o Harvey Weinstein. Ele, quando começou lá em 2016, salvo engano, quando começou a vir as denúncias, né, de abuso, de assédio sexual que ele cometeu com sei lá, 90% das atrizes que trabalhou com ele, né, que depois algumas estão sendo provadas ainda, enfim. Lá atrás, quando começou em 2016, ele contratou uma galera do Mossad, que são os resumindo, são militares israelenses. Polícia especial... Ele contratou uma galera do Mossad e o nome do grupo, sabe qual é o nome do grupo? Desse grupo de Mossad que ele contratou? Cubo Negro. Ele contratou essa empresa Cubo Negro, que basicamente eles são uma espécie de CIA privada. Sim. Uma CIA particular. Entendi. Tá? Eles são especialistas em investigação, infiltração. Ele contratou na época que ele tava no auge. Na época, não, em 2016, quando começou a pipocar, quando ele viu que ia dar merda pro lado dele, ó, já a galera tá querendo crescer. Ele, na verdade, a carreira dele não tava mais no auge, ele tava em declínio, ele percebeu isso porque a galera tava começando a se sentir impelida a falar sobre os assédios que ele cometeu. Ele contratou, eu esqueci o nome da atriz agora, peço desculpa pra vocês, eu esqueci o nome da atriz, mas ele contratou essa galera pra botar uma mulher do Mossad como se fosse uma jornalista que estava fazendo uma matéria de empoderamento feminino pra convencer essa atriz que estava supostamente iniciando a denúncia pra ele de que ela era uma puta de uma atriz, que ela era uma mulher super empoderada, tipo, pra tentar entrar na vida dela e depois destruir. Só que acontece que deu alguma merda nesse processo. Ele não conseguiu impedir essa onda. E ele não conseguiu. E aí não se sabe o que aconteceu. Mulher disfarçada de jornalista. A mulher disfarçada de jornalista. Não se sabe o que aconteceu, que esse plano acabou não dando certo por algum motivo, que ninguém... Tipo, todas as reportagens que eu li sobre, todos os fóruns que eu li sobre isso, ninguém conseguiu achar o motivo do porquê que essa ideia da jornalista infiltrada nesse meio feminino de empoderamento acabou não dando certo. Mas provavelmente porque o cara trocava blowjob por papel de cinema com trocentas mil atrizes. E não deu pra segurar. Sabe o que eu acho que não deu certo? Eu acho que não deu certo porque havia um interesse de poderes maiores de derrubar o cara. De derrubar o cara. Eu também acho. Às vezes ele contrata lá o Cubo Negro e os caras já estão vendidos pra quebrar ele. Mas uma coisa que o Cubo Negro fez também foi levantar o podre de todas essas atrizes. Isso. Ele levantou, o que o P. Diddy tá fazendo nesse momento. Exatamente. Todo mundo que teoricamente tá querendo depor contra ele já recebe um aviso em casa. Vai junto também. Todo mundo recebendo ali
Então, assim, é um modus operandi dessa galera que é evil dentro de Hollywood. O modus operandi dele é contratar... E um monte de gente saiu dos Estados Unidos, você viu? É verdade. Eu tava vendo lá o que aconteceu após a prisão de Pedir. Aquela Ellen DeGeneres, aquela apresentadora, saiu fora. Eles estão associando com o Trump, mas não deve ser. O Trump já é mais o Jeffrey Epstein, né? Não, tô dizendo o seguinte, associando que alguns desses artistas saíram dos Estados Unidos porque o Trump ganhou. Porque eles acham que o Trump vai pegar esse material e vai... A lista do Libéria é a lista do Epstein. Sim, só que o Trump tá nessa lista aí, dizem que o Elon Musk também tá. Tô ligado. O irmão do Elon Musk namorou uma mulher que era girl lá do Epstein, então... Pois é. Eles batem muito, o Trump e o Musk. Isso aí a justiça tá chegando e tal, mas eles têm o... Estão dentro da parada. Também tem, Já é, assim, meio consenso que o Epstein era um agente de inteligência, né? Que trabalhava não só para os Estados Unidos, mas provavelmente para Israel também, né? Então, existe... Já aproveitando que fizeram essa pergunta, eu vou dar uma dica pra galera pesquisar depois. No dia que disseram que o Epstein morreu, e já foi uma história bem mal contada, né? Super cheia de buracos. Porque ele estava numa prisão de segurança máxima, num corredor, né? É um corredor que tem várias celas, mas são celas individuais. Mas esse corredor tem uma porta exclusiva. A porta estava aberta, o segurança falou que dormiu, não viu nada. A câmera estava desligada, eles não sabem por que estava, então... a porta dele abriu misteriosamente, então ninguém viu nada. Aí um legista falou que ele quebrou um osso no pescoço que não se quebra geralmente quando alguém acaba se enforcando e tal. A galera já começou a mostrar foto, apareceu uma foto do corpo assim de perfil deitado no chão, o nariz é totalmente diferente, o desenho da orelha. Então no dia saiu uma matéria dizendo que um funcionário do presídio viu o Epstein saindo algemado com um cara e a galera entrando com o corpo de um cara parecido com ele. Mano. E aí eu comecei a pensar, cara, então o que aconteceu essa semana? O Kash Patel, que é o novo diretor da FBI, ele decidiu ir ao Joe Rogan Experience, né? E ele tava lá no Joe Rogan e todo mundo falou, todo mundo tava perguntando, e o Rogan perguntando, falou, cadê os documentos do Jeffrey Epstein? Você não falou que você ia divulgar? Aí ele falou, pessoal, sabe o que aconteceu? Ele é o diretor e o Dan Bongino, que é um cara veterano lá do serviço secreto, né? Ele ajudava a proteger os presidentes e virou um jornalista famoso depois, tá sempre na Fox e tal. E os dois falaram, não tem nada, não. Aí eles falaram que ia mostrar as filmagens, as fotos e tudo. E falaram, mas não tem nada, cara. Aí os caras, vocês estão mentindo, estão enganando a gente. E ele falou, eu tô falando a verdade, não tem nada. Aí eu fiquei pensando, será que ele tá dando uma dica que realmente não tem nada porque o cara não morreu e trocaram ele por um defunto? Eu falei, eu fiquei sem dormir, acho que uns 2 dias pensando nisso. Falei, será que o cara tá sendo honesto? Porque os apoiadores do Trump estão descendo a paulada nele. Falei, pô, você prometeu que ia mostrar os vídeos, cadê os vídeos, cara? Eu tô falando sério, cara, eu olhei lá, eu, Dan Bongino, não tem nada. E eu tava com raiva também, falando, pô, ele medrou, né? Amarelou, falou que ia divulgar, não divulgou. Só que agora eu tô pensando, será que realmente não tem nada mesmo porque o cara tá vivo ainda? Porque esse negócio de forjar a morte é uma coisa altamente mirabolante e tal, mas não é de todo impossível, não. Existem alguns casos documentados de agentes de inteligência que forjaram a própria morte, né? Porque eram arquivos vivos. Então, fica a dúvida aí, né? Será que vai aparecer alguma coisa do Epstein nova? Cara, o material do Epstein, ele não pode ser divulgado. Por quê? Se você divulga, você perde o poder sobre a pessoa que está naquele material. Então, enquanto o material está escondido, você tem um poder de barganha e de chantagem. Você chega para um cara poderoso e fala, meu irmão, você vai ter que fazer isso, se não fizer, eu vou divulgar o material. Então, se você divulga, você perde esse capital aí geopolítico e econômico poderosíssimo. Então, não vai divulgar nunca isso. Não vai divulgar. E o Trump provavelmente tá lá, mas ele tá lá, ele andou no avião do cara, todo mundo sabe disso. Ele chegou a ter uma amizade, mas quem
investigou, né? Tem um ex-agente da CIA chamado Steve Petchenik, que ele falou, cara, eu já olhei os documentos, o nome do Trump tá lá, mas tá lá só como andou com o avião junto com a esposa e com os filhos, e depois encontrou o cara na casa dele lá em Nova York, mas nunca participou de orgia nem nada, porque ele falou, o Trump geralmente ia embora mais cedo das festas, igual a festa do P. Diddy, né? Sim. Tinha a primeira festa, a segunda festa, que era White Party, e depois tinha Free Coffee, que aí era ninguém é de ninguém, né? Quem ia pra Free Coffee que entrou na chantagem, né? Que aí falou, ó, agora não tem mais regra, é pegação geral. Aí tirava foto de tudo e falava, ó, agora tu tá no meu bolso, meu irmão. Se não fizer o que eu falar, eu boto na boca no trombone. Mas ainda não saiu nada do pedido, né? Muito pesado. Ainda não, e tá rolando, né? Toda semana. Tem gente até falando que essa briga do Elon Musk e do Trump foi pra desviar a atenção do julgamento do P. Diddy. Eu já não sei, né, meu Também irmão? acho que não. Eu sei que tem muita gente poderosa que tá pendurada lá no P. Diddy também, né? Que ele sabe, tem os documentos. Mas dizem que os documentos também não estão nos Estados Unidos, tá tudo lá com o pessoal de Israel também. Que ele mandou pra galera de Israel. A gente não pode esquecer que a namorada do Epstein, que era a Ghislaine Maxwell, né? O Ghislaine Maxwell, o pai dela, Robert Maxwell, era um agente do Mossad, pô. E foi ele que botou a Ghislaine Maxwell pra monitorar o Jeffrey Epstein, né? Então a ponte era entre eles ali. O Robert Maxwell, que era um multimilionário, né? Tinha uma editora famosa chamada Pergamon Press. Ele tinha um iate e ele foi encontrado boiando no mar, pelado lá. Aí pegaram o corpo dele e falaram que ele teve um mal súbito. Aí caiu do navio. Aí eu pensei, né? Eu pensava, né? Mataram o Robert Maxwell, né? Porque ele era um arquivo vivo. Hoje eu já penso assim, será que forjaram também, né? Será que ele tá vivo ainda e botaram um indigente lá no lugar dele? Eu já não sei de mais nada.